Olá, prof! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou a professora Deise Cardoso e por aqui eu compartilho dicas de organização, planejamento e gestão de sala de aula. Então, se você se interessa por esses temas, já se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês maneiras como eu organizo a correção em sala de aula, correção das tarefas, das lições de casa, das tarefas do livro ou daquilo que a gente vai fazendo no dia a dia, né, com a nossa rotina em sala de aula. E eu faço 3 formatos principais, que é a correção individualizada, a correção coletiva e a autocorreção, que acaba entrando ali um pouquinho na correção de maneira coletiva também, onde a criança acaba identificando onde está o erro e precisa corrigir. Eu gosto desses formatos de correção, mas não é a única maneira que a gente consegue fazer com todas as turmas. Então, é importante você sentir qual é a demanda da sua turma, quais são as defasagens específicas dela, o que que você precisa pontuar, né, de forma mais específica com os alunos, para que você adeque a correção de maneira mais significativa, de maneira que faça sentido aí para sua rotina. Eu costumo fazer esses tipos de correção com turmas de quarto, quinto ano. Uma coisa ou outra a gente consegue adaptar para terceiro ano, mas as menores eu indico que seja feita de fato a correção individualizada. Um pouco da correção coletiva, talvez, mas a correção individualizada ela precisa ser um pouco mais precisa no caso de turmas menores que ainda estão no processo de consolidação da alfabetização. O primeiro formato de correção é aquele formato que a gente conhece, né? Que é o mais comum entre as professoras, que é a correção individual, onde a gente vai identificar os erros ortográficos, principalmente, e a gente acaba fazendo um traço, né, escrevendo a palavra em cima, e eu geralmente solicito a criança para que ela reescreva a palavra, não só escreva ali em cima, para que fique ali só corrigido, né? Eu solicito para que a criança faça a correção daquela palavra de forma individualizada, onde foi identificado um erro. Mas, além disso, eu priorizo também analisar nas correções individuais quais são as maiores dificuldades ortográficas das crianças, principalmente, né, quarto e quinto ano, quais são os padrões ortográficos que elas ainda não consolidaram, para que, além dessa correção imediata, né, além dessa correção daquela palavra de forma específica, a gente consiga corrigir também as próximas palavras que essa criança vai escrever, vai se propor a escrever em alguns momentos específicos, para que realmente ela entenda a regra ortográfica e não somente faça a correção daquela palavra de maneira individualizada. Então, eu costumo, quando eu identifico esses padrões ortográficos onde elas apresentam maiores dificuldades, eu costumo criar um plano de ação para, né, sanar essas defasagens. Eu gosto de trabalhar muito com ditados, eu gosto de trabalhar muito com dicionário, eu gosto de pedir para que elas procurem palavra do dia, onde elas vão encontrar ali no dicionário essas palavras comuns que eu percebo que o erro acaba sendo mais frequente na turma, né, na escrita de forma mais frequente. Então, eu vou conduzindo dessa maneira também, não somente essa correção de forma imediata, mas um plano de ação para que a regra ortográfica seja melhor compreendida, evitando assim novos erros. A segunda maneira que eu costumo fazer a correção é a correção coletiva, onde eu dou um tempo para que a criança resolva ali os exercícios da apostila ou as tarefas de lição de casa, eu faço dessa maneira também. E como que eu conduzo esse processo? Eu seleciono, né, a questão 1, vou colocando na lousa a resposta das crianças mesmo para a gente conferir. Peço para mais de uma criança responder a mesma questão para que a gente compare. Se estiver errado, a gente fala, mas vamos ver se é isso mesmo. Quem gostaria de contribuir? Então, eles vão falando e eu vou fazendo a escrita de maneira coletiva ali, né, da resposta daquele exercício, do caderno, da apostila ou até mesmo da lição de casa. Nesse processo, é importante que a gente escreva, mas que a gente oriente as crianças, principalmente quarto e quinto ano, a analisarem o contexto da escrita delas. Não é porque está na lousa daquela maneira que no seu caderno precisa estar exatamente igual. Se o sentido for o mesmo, se a resposta de modo geral for a mesma, ok, né? Então aquele exercício está correto. Então é importante também a gente trazer esse olhar para a criança para que ela consiga fazer essa comparação de temas, né? Do objetivo central, quais são os principais temas que foram colocados ali naquela resposta, para que ela faça essa comparação e identifique, olha, a minha resposta não está exatamente igual à que a professora colocou na lousa, mas olhando aqui, é a mesma coisa dita com palavras diferentes. Então, eu gosto de trazer essa reflexão
dessa maneira para elas na correção temática e não ortográfica, né? Que seria no caso da primeira correção que eu citei. A primeira correção de maneira individualizada caberia muito mais à correção ortográfica do que necessariamente à correção temática ali, né? Da proposta, do objetivo do exercício que foi solicitado. Então, eu faço dessa maneira para que eles consigam trazer essa reflexão e essa comparação de identificar realmente aquilo que faz sentido, mesmo que não esteja escrito exatamente igual. Essa correção coletiva, ela vai de encontro também à autocorreção, que é a outra maneira que eu costumo usar em sala de aula para que as crianças tenham este momento de correção das tarefas. Essa autocorreção, aí a gente engloba também a temática, o objetivo do exercício proposto e também a correção ortográfica. Quando eu faço ditado de palavras, eu costumo fazer assim: eu dito as palavras, elas escrevem, depois eu escrevo de maneira correta todas as palavras na lousa e peço para que elas observem. Então, por exemplo, se eu vou ditar a palavra milho, eu vou colocar lá na lousa milho e vou pedir para que elas observem principalmente se o dígrafo foi colocado de maneira correta, se ela realmente escreveu com LH. Então, eu faço dessa forma, indicando qual é o lugar que ela precisa observar com mais atenção daquela palavra, né? Qual é o encontro ali, qual é a sílaba que ela precisa estar mais atenta para verificar se foi escrita de forma correta ou não. E aí, nessa autocorreção, eu peço para que as crianças coloquem um ok ao lado. Eu faço muito também dessa forma com matemática. Então, eu faço continhas, né? Faço tarefas para que eles façam no caderno, principalmente, e faço na lousa. Vou fazendo a correção. Às vezes eu chamo uma criança ou outra para ir fazendo na lousa, até para eu ajustar, né? Se há alguma dificuldade no processo de execução das continhas. Então, eu peço para que as crianças venham até a lousa e façam esse registro também. Vou acompanhando e fazendo a correção. Está ok? Coloca ok. Não está ok? A gente vai deixar errado no caderno? Não vai deixar errado no livro? De jeito nenhum, né, gente? Então, bora arrumar. Então, é dessa maneira que eu vou conduzindo com eles. Observem, verifiquem o que está errado. E depois, ainda que haja a autocorreção, que eles já tenham essa facilidade, essa autonomia, né, de verificar o que está errado, de fazer a autocorreção, de apagar e escrever corretamente, eu costumo sempre vistar, né? Então, assim, por mais que sejam crianças que tenham mais autonomia aí no quarto, principalmente no quinto ano, são crianças que estão em fase de aprendizagem, né? Então, nós precisamos verificar se a correção foi feita de forma adequada. Então, eu costumo vistar, eu tenho um carimbo, né? Se você não tem carimbo, sugiro que tenha, porque realmente facilita muito a nossa rotina em sala de aula. E eu passo vistando entre as fileiras. Geralmente, esse momento de correção coletiva, eu costumo trabalhar em fileiras. Eu tenho outros formatos em sala de aula, né? Em grupos, em duplas produtivas, em trios, em quartetos, em grupos, enfim. Mas nesse momento de correção, especificamente, eu priorizo estar em fileiras para que eu consiga passar entre as fileiras, corrigindo, verificando se a correção coletiva, se a autocorreção, ela foi feita de maneira correta pelas crianças, se elas realmente conseguiram fazer essa correção da maneira que precisa ser feita. Eu gosto de fazer dessa forma, eu acho que é funcional, tanto para mim, para que eu não precise, dentro da minha rotina, disponibilizar um tempo muito grande para fazer correções individuais, né? Eu priorizo fazer dessa forma. Eu acredito que funciona dentro da minha rotina. Eu não costumo ter turmas muito numerosas, né? Tenho em torno de 23 alunos, mas de modo geral, eu acredito que funciona também justamente para eu conseguir identificar e sanar de forma muito breve, né? De acompanhar ali esse ritmo de correção das crianças e conduzir essa correção imediata. Então, eu acho que é um formato bacana, é um formato que funciona para as minhas turmas, que tem funcionado bastante, né? Pelo menos até agora tem funcionado bastante para as turmas que eu tive nos últimos anos e para a turma que eu estou neste ano especificamente também. Tem funcionado. E de repente é um formato que você não tentou fazer, mas que pode ser útil para você, porque assim você otimiza o tempo, né? Ah, mas as crianças não ficam bagunçando enquanto você está avistando, enquanto não, né? A gente conduz ali os combinados, explicando que é importante que eles fiquem quietos, para que eu passe ali entre as fileiras verificando o que foi feito e geralmente funciona comigo. São formatos de correção mais rapidinho, mas que dá certo e que funciona. Outra coisa importante de citar, né? Já estamos caminhando aí para o final do vídeo, mas eu não posso finalizar sem citar
a importância da gente, como professor, fazer aí um plano de ação a partir das defasagens identificadas nas crianças. Eu falei um pouco sobre isso no início do vídeo também, mas quero reforçar, né? Toda correção ela serve não só para que a gente ensine a criança a fazer de maneira correta, mas para que a gente identifique o que a criança ainda não compreendeu e a gente consiga traçar um plano de ação que seja eficaz para favorecer essa aprendizagem para a criança, né? Então, principalmente em questões ortográficas, como eu mencionei anteriormente, eu gosto de trazer algumas tarefas de caderno, né? Ditados para que elas reflitam, palavra do dia com o dicionário. Então, são as maneiras que eu costumo usar, né, como plano de ação para sanar essas defasagens, essas dificuldades que elas têm no momento de escrita, né? Lembrando que dificuldade e defasagem é só naquilo que as crianças já conhecem, aquilo que já foi ensinado, que já é esperado que elas saibam. Aquilo que a gente vai desenvolver no decorrer do ano letivo ainda é um processo de aprendizagem que está em construção. Então, é importante também a gente ter esse cuidado de identificar, né, na hora de identificar o que é realmente uma dificuldade e o que é a construção de uma aprendizagem, porque são situações diferentes, né? Então, tem questões ortográficas que são previstas para serem ensinadas no quinto ano. Se a criança chega ao quinto ano sem saber, ela não tem uma defasagem, ela só está construindo aquela aprendizagem. Agora, se tem conteúdos lá do primeiro, segundo ano, por exemplo, trocar F por V, já não é mais esperado no quinto ano, porque é um conteúdo desenvolvido ali com crianças de segundo ano. Então, já era para ter sido aprendido, consolidado. Então, a gente precisa também ter esse parâmetro para identificar o que é defasagem e o que é aprendizagem em construção também. Aquilo que for defasagem precisa ter plano de ação para ser corrigido, independente da série que a criança estiver. Nós precisamos trabalhar de maneira paralela ao conteúdo, de maneira conjunta, né, para favorecer a aprendizagem daquela criança naquele conteúdo específico, ainda que ela não tenha tido nos anos anteriores, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido útil para você de alguma maneira e que te traga novas ideias aí para ajustar a correção em sala de aula com os seus alunos. E eu te vejo no próximo vídeo.